Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então Provérbios 28. Então Provérbios 28 diz assim: os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora os outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre é inteligente e os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas, quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso, mais do que se você a tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Então, olha o que fala aqui, gente, em Provérbios 28, Aqui a gente aprende sobre justiça, liderança, honestidade e integridade. Justiça, Que as pessoas precisam ser corretas. Não tentar ganhar as coisas, a vida, às custas dos outros. Pisando em cima dos outros, trapaceando, esta pessoa nunca vai ser bem-sucedida. Aquela pessoa que ela rouba alguém, ela defrauda alguém,
ela mais cedo ou mais tarde ela vai perder tudo, ela vai à ruína. E isso eu já vi acontecer com pessoas, gente. Ou elas ficam doentes, que não tem o dinheiro todo delas, não traz a saúde delas de volta. Porque ela ganhou dinheiro de uma forma errada, desonesta. A palavra diz o quê? O trabalhador é digno do seu salário. Do seu salário ele deve desfrutar, viajar, né? Ele deve passear com a sua família, desfrutar do seu salário, daquilo que ele ganhou honestamente, dignamente. Mas as coisas que são conquistadas com trapaça, pisando em cima dos outros, esta pessoa, gente, quem sobe rápido demais, a queda ela é muito pior. Quando a pessoa está lá no alto, lá de cima a queda é muito maior, gente. Então a gente tem que subir os degraus de acordo com o nosso merecimento, porque Deus ele faz justiça. Deus não se deixa escarnecer, não. Deus ele é com as pessoas que são justas, com as pessoas que são corretas. Aonde eu li ali, né, aquele filho que rouba o pai e a mãe, esse vai se dar mal, gente. E quantos filhos hoje pegam os cartões dos pais, gente, e vão nos caixas eletrônicos, fazem financiamento no nome dos pais, roubam os pais, roubam a aposentadoria, fazem horrores, horrores. Aí, vê se a pessoa não está bem, ela vai lá e entrega um papel para a pessoa assinar, passando tudo para ela. Isso, gente, não fica impune, porque Deus, ele zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então, não se engane, às vezes as pessoas pensam, mas como é que aquela pessoa lá tá bem? Tá bem coisa nenhuma. Você não sabe como está a sua família, a sua saúde, os seus negócios. Às vezes as pessoas, aparentemente, você olha assim, está tudo bem, mas a vida é uma ruína, é uma desgraça, é o lar destruído, porque o que hoje a maioria das pessoas posta nas redes sociais é mentira. Aquela pessoa às vezes está ali postando que tá tudo lindo, maravilhoso, que aquela família é a mais perfeita da face da terra, e não é. Tem pessoas ali que não têm diálogo, brigam, estão sempre em discórdia. Tem gente ali que dentro de casa tem que conversar com o filho de um quarto para o outro no WhatsApp, porque senão ele não responde, não tem conversa. Aí eles tiram aquelas fotos como se eles fossem a família mais perfeita da face da terra. E isso é mentira. E aonde a gente aprende aqui sobre liderança, que nem a gente viu aqui, o moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto será bem recompensado. Aqui está falando sobre a pessoa ser líder, aquela pessoa que sabe conduzir uma equipe, conduzir uma empresa, é um bom líder na sua igreja, é um líder de célula, é uma pessoa que está ali no diaconato, é um obreiro, é uma pessoa que está ali trabalhando para o reino, e que é uma pessoa que ela é, como a gente vê Samuel. Samuel era um homem que ele foi sacerdote, ele foi juiz e ele foi profeta, ele teve um triplo ministério. Samuel foi instruído, ensinado no templo desde pequeno. Ele aprendeu a ser um homem temente a Deus. Ele estava sendo criado ali, instruído por Eli, que era um homem que conhecia todos os mandamentos, toda a lei do Senhor. Mas o que ele fez? Ele não corrigiu os seus filhos. Quando eles faziam coisas erradas na porta do templo, quando eles pegavam o melhor pedaço de carne, sendo que aquele era de Deus, eles pegavam para ele. E quando o povo chegava lá e falava para Eli, ele fazia vista grossa.
Então, Deus não se deixa escarnecer. Toda a descendência de Eli foi extinta e Deus usou quem para dar o recado para ele? Samuel. Porque quando Deus chamou Samuel, ele acordou, foi no quarto achando que era o Eli. E isso foi 2 vezes até que Eli disse, não, fique deitado. Quando você ouvir aquela voz novamente, você diga, fala que o teu servo ouve. Aí Deus começou a falar com Samuel, porque não tinha mais. O Eli, ele era um sacerdote e ele era um profeta. Só que Deus não falava mais com ele e nem através dele para as pessoas, porque por causa da iniquidade, por causa da maldade, por ele acobertar o consentir com o pecado dos seus filhos, gente. Ele pagou o preço e os seus filhos também e toda a sua descendência. Então, aquela pessoa ali que acha que ela não vai ser punida, ela vai. A palavra de Deus está bem dito aqui. O que acontece com quem anda no pecado, com quem é desobediente, com quem é desonesto, com aquele que não é um bom filho. A palavra é bem clara aqui. Com aquela que não é uma boa esposa, com aquele que não é um bom esposo. A palavra de Deus, ela tem nos falado muito até aqui, gente. Nós já estamos quase no final desse livro. E quantas coisas nós aprendemos aqui. Aqui tem assunto para 1 hora em cada capítulo. Só que a gente não tem tanto tempo, né? Eu não quero me estender demais, porque eu sei que todos têm o seu tempo, tiram um tempinho, ficam escutando a palavra, escutando o devocional no seu dia, né? Enquanto estão fazendo alguma coisa, alguns estão se vestindo, o outro está fazendo almoço, ela liga ali o celular e fica escutando. Outros de manhã cedo, aqui no sul nós temos o hábito de tomar chimarrão, as pessoas têm hábito de tomar chimarrão de manhã, né? Estão tomando chimarrão, lendo a sua Bíblia e estão escutando. Então, eu não vou me deter muito, mas aqui tem muito assunto, gente. Tem muita coisa, tem muito aprendizado aqui. Então que você reflita, que você mergulhe aqui e na honestidade. Aqui fala sobre justiça, liderança, honestidade e integridade. A pessoa ser íntegra. Lembra quando Deus disse para Satanás, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia do mal? Integridade. Ser uma pessoa íntegra. Que ninguém tem o que falar mal de você, que você é aquela pessoa justa, correta, obediente, um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, neto, neta, genro, nora. Ninguém tem o que falar mal de você. Você é uma pessoa íntegra, correta, é um bom funcionário, é um bom empresário, é uma pessoa correta com as pessoas que dependem da tua empresa, das pessoas que são abençoadas através do teu trabalho. Então a gente precisa ser honesto, íntegro, né? A gente precisa saber ser um líder, quando é chamado por Deus para ser líder, ser um líder correto, fazer as coisas diante aquilo que fala a palavra de Deus. Nós precisamos ser pessoas certas, obedientes. É o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Olha o que a palavra diz aqui. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Confessar é se arrepender. É confessar o teu pecado, dizer, Senhor, eu fiz isso, eu me arrependo do que eu fiz, eu te peço perdão de coração e abandonar aquilo ali e nunca mais cometer o mesmo erro. Por que a palavra diz que por amor de mim eu lanço lá no mar do esquecimento e dali ele esquece? O teu pecado, quando você confessa, quando eu confesso, você confessa, Deus lança lá no mar do esquecimento e não volta a pescar lá.
Ele não joga na nossa cara, você fez isso. Lembra tal dia? Você fez tal coisa. Você está no meu caderninho. Deus não é assim. Você já pensou se Deus fosse como a gente? Nós estávamos lascados. Se Deus não fosse misericordioso, a palavra diz que a sua misericórdia, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e por causa dela eu e você não somos consumidos. Porque se elas não se renovassem, meu Pai amado, a gente estava lascado, gente. Se Deus não tivesse tido misericórdia de nós, se Jesus, no seu infinito amor e misericórdia, não tivesse aceitado morrer naquela cruz, o que seria da gente? Onde a gente estaria hoje? Lá nas trevas, aonde Ele nos resgatou. Lá no pecado, aonde a gente estava, preso, escravizado. Então a misericórdia é renovada todos os dias. Por que que a gente tem que ficar voltando lá no mar do esquecimento? Por que que a gente tem que voltar para o passado? Por que que a gente não pode esquecer aquela ofensa, esquecer aquilo que alguém fez para nós? Quantas coisas nós fizemos para Deus e Deus nos perdoou e nos perdoa? Quantas vezes? E aí você já parou para pensar? Quantas pessoas guardam aquela ofensa? Morrem ofendidos. Tem gente que diz: eu morro, mas não perdoo. É muito triste, gente. Muito triste. E tem gente que, se você disser: tá, mas se você não liberar perdão, se você morrer, você vai pro inferno. Não tô nem aí. Infelizmente, tem pessoas que falam isso. Muito triste, mas é uma realidade. A pessoa não está nem aí. Ela não está preocupada, gente. Ela não tem noção. E pessoas que conhecem a palavra falam isso. Pessoas que elas sabem o que é o inferno, gente. Ela sabe o que espera Satanás e os seus demônios, e ela quer passar uma eternidade lá junto com eles. Se aqui ela já acha que ela é injustiçada e que ela viveu uma vida triste, então siga com Cristo, para que você, pelo menos essa pessoa, possa viver a eternidade com o Pai, e não a eternidade no inferno. Quantas pessoas eu ouço dizer: o inferno é aqui mesmo. Ela não tem nem noção do que é o inferno, gente. É muito triste pessoas pensarem dessa forma, ao invés de tomar uma atitude. Porque se você está no lugar que você está, na situação que você está, é porque você se colocou ali, e só você pode sair daí, deste lugarzinho. Só você. Como? Tomando uma posição e dizer: eu não quero mais isso. Chega. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais ser vitimista. Eu não quero mais lamber ferida. Eu não quero mais ser uma pessoa murmuradora, briguenta, rixosa, chata. A escolha é da gente. Eu não quero mais ser assim. Chega! A minha vida financeira não tá bem, então eu vou ver por que ela está assim. Porque eu me coloquei nesta situação, então eu vou orar e vou pedir para Deus sabedoria e direção para sair da situação em que eu me enfiei. Não foi Deus que foi lá no banco fazer empréstimo, não foi Deus que assinou de fiador, como diz aqui, não foi Deus que foi lá na loja e fez um monte de carnê. Não foi ele, foi eu e foi você. Então, nós precisamos sair da situação em que nós nos colocamos. O casamento não está bem? O que aconteceu? Aonde é que eu errei? Onde é que o meu marido errou? Nós vamos sentar aqui, vamos acertar as coisas. Ó, assim, assim. O que você tem para me falar a meu respeito? Daí eu vou falar do seu. Pega um papel, uma caneta, anota ali, vão colocando os pós, os contras.
O que nós erramos aqui, ali, vamos acertar, vamos mudar isso aqui. É com diálogo. Nós saímos da situação em que nós nos colocamos. Não adianta a pessoa ficar culpando o outro. Não, eu tô assim por causa do fulano, por causa do ciclano, do beltrano, da beltrana, a culpa é deles. Vai resolver? Não vai. A pessoa só vai murmurar, só vai reclamar, só vai ficar sendo negativa, falando palavras negativas, palavras de maldição, palavras depreciativas, semeando com a boca e colhendo o que ela está plantando. Só que ela não se toca. O diabo não deixa, porque ele quer isso, que ela continue presa na vitimização. Que ela seja refém da situação, a coitadinha, o coitadinho. Gente, saia disso. Saia. Jesus já te libertou, você não é mais escravo. Abandone o pecado. A pessoa peca. Quando ela murmura, o povo que murmurou não entrou na terra prometida. Porque eles feriram e ferem até hoje o coração de Deus com as suas murmurações, com as suas lamúrias, com as suas reclamações. Deus não se agrada disso. Por que Josué e Caleb entraram na terra prometida? Porque neles Deus viu outro espírito. Deus não viu o espírito de fracasso, de murmuração, de reclamação, de vitimização. Deus viu neles um espírito de pessoas vencedoras, de pessoas positivas, de pessoas que creram naquilo que Deus disse: vocês vão sair daqui, vão para uma terra que mana leite e mel, e eles guardaram da forma como eles viram a terra. Eles disseram: assim como eu recebi, eu imaginei a terra, assim era. Eles imaginaram aqui e aqui no seu coração. Quando eles foram ver a terra, eles disseram: a terra era como nós vimos, como da maneira como nós imaginamos. E tudo depende da maneira como você recebe. E Deus só age quando você reconhece o teu pecado e abandona. Quando você reconhece a tua culpa. Um casamento não termina só porque a culpa é de um. Não, a culpa foi dos dois. Os dois foram negligentes. Os dois deixaram a desejar. Os dois erraram. Não foi culpa só da fulana ou do fulano. Não, a culpa foi dos dois. Eu fiz isso, fulano fez aquilo. Então, não adianta ficarem falando mal um do outro, denegrindo a imagem um do outro. Vai resolver? Não vai. Só vai trazer mais ódio, só vai trazer mais amargura. Ah, ela tá falando isso de mim, é. Ah, ele tá falando isso de mim, é. Pois é. Vai resolver? Não vai. É assim pessoas que são divorciadas e têm filhos. Nunca você vai ter ex-filho. É melhor os dois viverem bem, por mais que estão separados, mas terem respeito um com o outro, com a vida que tiveram juntos, com os filhos que tiveram juntos, e se darem bem. Serem pessoas que sejam pessoas, gente, adultas, maduras, que tenham maturidade, que dê um bom exemplo. Por mais que tenha um outro companheiro, uma outra companheira, mas aquelas pessoas ali não podem esquecer que um dia eles tiveram uma vida com aquela pessoa. E dali saíram frutos que foram essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, esses adultos, enfim. Mas tem que ter respeito. Olha, não é o correto, né? O divórcio. Não é. Se não teve traição, mas eu acho bonito quantas famílias que eu conheço que se divorciaram, mas o pai vai com a esposa no aniversário dos filhos, a esposa que foi esposa vem com outro companheiro lá na casa deles também, quando eles fazem alguma coisa para os filhos. Por quê, gente? Maturidade. Não deu certo os dois, mas se hoje ambos têm outro relacionamento, amém, que sejam felizes, que dê certo.
Mas os dois têm que conversar decentemente, porque eles têm filhos em comum. Eles precisam sentar muitas vezes ou se ligar, olha, fulano quer tal coisa, fulana tal coisa, o que você acha, o que você me diz. Não é um vai tomar a decisão sozinho, o filho é dos dois. Por mais que eles não estão mais juntos, mas aquela criança ou aquelas crianças são dos dois, gente. É meio a meio, a metade de cada um. Então aquela criança tem que se sentir amada por ambos. Ela não é uma moedinha de troca. Ela não é. Como é que fica a cabeça de uma criança quando os pais são divorciados e vivem em pé de guerra? Ah, porque o teu pai. Ah, porque a tua mãe. Gente, isso aí é algo que é feio. As pessoas precisam ter decência. As pessoas precisam ser corretas. Pessoas precisam se respeitar. Elas precisam ser humildes, se darem bem. Não quer dizer que os dois precisam conviver e jantar um na casa do outro, não. Mas se tem isso, parabéns. São pessoas que são maduras. Agora, não é pé de guerra. É poderem se ligar, conversar e dizer, olha, a hora que você tiver um tempo, eu preciso conversar com você a respeito do nosso filho, da nossa filha, dos nossos filhos, enfim. Porque está acontecendo algo aqui, eu preciso que você me ajude. Isso é o correto. E os outros, que são os companheiros, companheiras atuais, devem compreender isso. De que os dois têm filhos e que os dois, aquele filho pertence para aqueles dois que foram casados antes. Compreender que a ex-esposa vai procurar o ex-marido para conversar sobre os filhos. E que o ex-marido vai procurar a ex-esposa para conversar a respeito deles também. Sobre a educação deles, sobre a escola, o dia dos pais, o dia das mães, quem é que vai buscar boletim? Então, enfim, gente, a gente precisa ter maturidade. E assim é na nossa fé, é espiritualmente. Nós precisamos ser pessoas maduras, ser pessoas instruídas pela palavra, andar corretamente, integramente, como Jó. Era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Então a gente se desvia do mal, gente, sendo pessoas maduras, tendo maturidade espiritual. Eu não posso mais agir como um bebê espiritual, como uma criança espiritualmente falando, não. Eu preciso ser madura, orar, buscar, meditar, me consagrar para alcançar níveis espirituais. A nossa vida espiritual são degraizinhos. Cada vez nós vamos subindo 1, 2, e assim nós vamos. Começando lá, desde a parte de bebês, até que a gente chegue na fase da comida sólida, do gatinhar, do caminhar, e assim vai. São etapas da nossa vida. Só que tem pessoas que ainda não saíram das fraldas, ainda não saíram lá da fase do bebê, porque não querem. Então nós precisamos crescer. É isso que Deus quer de nós, que a gente tenha intimidade, que a gente cresça, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é o que diz a sua palavra. Então prossiga conhecendo a Deus, prossiga agradando ao Senhor, guardando os mandamentos, observando a sua palavra, andando em retidão, em integridade, em sinceridade, em honestidade, gente, fazendo o que é reto, sendo uma pessoa justa, sendo uma pessoa honesta, uma pessoa correta. E isso agrada o coração de Deus como um pai. Aqui não diz que o filho, né? Aqui fala do filho. Que, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. E assim nós somos com Deus. Quando nós nos dizendo, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, e se assim
agindo errado, a gente se torna uma vergonha para Deus e uma vergonha para o Evangelho. Quantas pessoas, gente, como eu disse aqui, quando cometem um erro, fulano fez tal, e é crente, e é da tal igreja. E infelizmente é isso que o mundo faz lá fora. É o primeiro estender o dedinho pra gente e dizer, é crente, e é de tal igreja ainda. E você acha que assim a gente não entristece o coração de Deus? Se dizendo pessoas de Deus e agindo errado? Claro que a gente entristece. Se um pai, com toda a instrução que ele dá para um filho e ele vê que um filho se perde, que um filho faz coisa errada, o pai se entristece. O pai perdoa, o pai tenta ajudar, mas entristece o coração de um pai e de uma mãe. Então você imagina Deus, como ele se sente quando a gente dá um mau testemunho, quando a pessoa vive escrava, vitimizada, presa no pecado, não quer abandonar o pecado, quer continuar com ele. Isso é tão triste. Porque Deus deve olhar assim e pensar, nossa, eu suportei tanta coisa por vocês. Mandei meu filho morrer na cruz. E esse é o pagamento. E é assim que vocês me retribuem. Você já pensou? Quando o povo murmurou no deserto, várias vezes Deus olhou para Moisés e disse, até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Você já parou para pensar sobre isso? Eu nunca esqueci esse versículo desde quando eu li ele. Até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Então, fica aqui essa reflexão, que você medite nesse capítulo, que você leia, releia e peça para o Espírito Santo falar muito mais ao teu coração. É uma palavra dura? Mas toda instrução, toda correção é para o nosso bem. É porque Deus quer o melhor para nós. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, edificadas, transformadas. Que elas saiam dos lugares onde elas se colocaram. Que elas tomem a decisão de serem abençoadas e de viver uma vida plena, extraordinária na tua presença, Pai. E vivendo o melhor do Senhor. Que elas escolham comer e beber o melhor desta terra. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.